Está entrando no ar Programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando na sua TV web, Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso Programa Saúde Total. Hoje vamos ter a presença fantástica daquela simpatia, daquela moça bonita que vai dar um charme para o nosso programa. A Camila Campese está de novo com a gente. Tudo bom, Camila? Tudo bom, Ricardo. Muito prazer estar aqui novamente. Ótimo. Camila, na primeira vez você veio aqui, você explicou para a gente tudo sobre a fisioterapia e a quiropraxia, explicando quais as diferenças, formação e tudo mais. Vamos entrar num outro detalhe agora? O que se a gente falar de, sei lá, lesões e prevenções? Acho que é uma coisa que você, público, que está nos assistindo, você, meu caro internauta, meu caro telespectador, você tem muita dúvida em relação à prevenção de lesões e como tratar lesões, é isso? Isso aí, vamos lá. Então, vamos lá. Fala para mim, primeiramente, a prevenção, né? Tá. Como que eu, um atleta do dia a dia, ou eu, uma dona de casa do dia a dia, ou eu, um profissional do dia a dia, o cara que fica sentado no computador, que nem o Vini lá, que está na nossa técnica, que nem o Espeto, que fica ali do lado dele, eles ficam direto no computador. O que eles precisam fazer na rotina deles para tentar prevenir lesões? Tá, então vamos lá, Ricardo. A prevenção ela é diferente para o público-alvo nosso. Então, é diferente o tipo de prevenção de um atleta ou de uma dona de casa, ou, às vezes, aquela pessoa que é sedentária, ou ainda, então, nesse cenário, do profissional que trabalha na frente do computador o dia todo. Então, vamos dividir. Vamos lá, então. Escolhe um tema e aborde todos depois. Podemos falar, então, daquela pessoa que é o atleta, ou certo. O profissional. O atleta. O atleta. Então, uma pessoa que é atleta, o porquê que é importante estar indo em busca da prevenção, para realmente não tirar esse atleta do esporte do qual ele gosta de estar praticando, principalmente em época de competições ou campeonatos, né? Às vezes é o atleta que está há uma semana da competição e lesiona. Puxa vida, ele treinou às vezes o ano inteiro, a carreira dele toda, chega na hora da competição, ele tem que ser afastado. Então, isso não é legal. Então, como a gente vai estar prevenindo e conversando com essa pessoa? O atleta, quando está nesse nível de profissionalismo, o atleta profissional, ele deve ou deveria estar junto de uma equipe multidisciplinar com ele. O seu educador físico, o seu fisioterapeuta que entende da área esportiva, um nutricionista, dependendo do caso aí, até outros profissionais da área da saúde, para estar conseguindo dar para ele a máxima performance que ele pode ter no dia, então, dessa competição, ou do jogo, ou do objetivo dele como forma geral, tá? Então, por exemplo, quando que um atleta assim me procura? Puxa, Camila, eu tenho competição daqui 1 mês, 2. Já venho treinando e eu comecei a sentir uma dorzinha, por exemplo, no quadril. Então, vamos ver o que, primeiramente, então, através de uma avaliação, o que está acontecendo. A gente faz um tratamento o mais rápido possível e, junto com a quiropraxia, é muito interessante porque a gente volta esse atleta na quadra ou no esporte dele o mais rápido possível, sem que ele tenha que ser afastado. Então, ele fica apto a ir para a competição, por exemplo. Existe um sinal vermelho, existe um não sinal. Como você aconselha o nosso telespectador a falar assim, preciso procurar fisioterapia, ou é necessário, se eu for fazer algum tipo de esporte, já anteriormente ao início da prática, te procurar? Como é que seria o ideal da coisa? Tá, a gente costuma dizer que o nosso corpo é muito inteligente, ele vai dando sinais no decorrer, então, da prática de um exercício, por exemplo, no caso do atleta. A dor é um sinal que exige um pouco de atenção para essa pessoa estar procurando uma ajuda. Sinais de inflamação, né? O que é um sinal de inflamação num sistema inflamatório? Calor na região, muita dor, dificuldade de fazer os movimentos, que geralmente aquela pessoa fazia no dia a dia e não sentia dores ou dificuldades,
Né? Então, assim, são pequenos sinais que a pessoa vai tendo e quando chega para a gente no consultório, relata e a gente já, pode ser um processo inflamatório aí, por exemplo, né? Tá. E aí você vai, ele faz uma anamnese e já começa o tratamento. A gente já começa o tratamento, exatamente. Já aconteceu de você pegar o paciente que ele fez toda a anamnese e não precisou de tratamento? Sim, já aconteceu. Por quê? Porque às vezes não é caso para mim, é caso para o médico, e daí o médico começa o tratamento com ele depois ele vem para mim, para a gente trabalhar junto, né? Ou quando essa pessoa não tem nada, eu posso trabalhar com ela com a prevenção, para que aquilo então não venha a acontecer. Né? Então, a gente trabalha o quê? Um fortalecimento muscular mais adequado para aquele tipo de esporte, que é uma coisa específica. A gente passa para esse paciente uns exercícios de mobilidade mais adequados para aquela atividade física que ele venha praticar. Certo. O aquecimento, conversar também com o nutricionista sobre a alimentação, que é uma das bases, né, da pessoa que gosta do esporte. Então, a gente pode prevenir tudo isso tomando esse tipo de atitudes. Chega para a gente avalia, troca uma ideia e pergunta também assim, qual o seu objetivo no esporte? Porque às vezes é um atleta que não quer ganhar medalha. Ele quer só participar das competições e para ele tá bom. Seria o prazer de completar as provas. É o prazer, ou então às vezes é uma meta, aquela pessoa sonha em terminar uma corrida. Como eu tô com esse meu objetivo então, do triatlo, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Quer dizer, dificilmente eu vou estar na ponta, dificilmente, impossível eu estar lá entre os primeiros. Mas o objetivo é se desafiar a completar a prova. Né? E completar sem ter, ao final dela, algum tipo de lesão. Entendi. Então, é onde entra o nosso tratamento de prevenção. Sabendo que você tem esse objetivo, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, legal. Né? Ótimo. E pegando uma caroninha também, para não perder o costume né, das caroninhas, que eu vou pegar uma carona no comentário dos nossos entrevistados, você comentou de aquecimento e tal. Me lembrei de uma coisa. Antigamente, quando você ia praticar musculação, os professores pegavam você e começavam a fazer aqueles alongamentos e tal. Parece que isso caiu por terra. Não é alongamento, é aquecimento, né? É o aquecimento. O alongamento é no final do treino. Pode ser realizado no início também, mas às vezes a pessoa não tem tempo de ficar fazendo a parte do alongamento, então, antes e depois do treino. Então, é melhor que se faça depois, porque aquela musculatura e a parte tendínea já está mais aquecida. Então, já existe uma vascularização maior nessa região. Então, vamos fazer depois, se não tem tempo do antes e depois. Ah, ok. E porque eu, por exemplo, quando eu vou fazer o tipo de aquecimento que eu faço, eu faço o manguito, que é muito exercício de manguito na corda e tal, na corda aquele aparelho multiarticular, né? Certo. Eu faço o manguito bastante, mas eu gosto de fazer uma esteira, 5 minutinhos de esteira. E depois, antes, por exemplo, se eu for fazer peito, que eu vou fazer supino e tal, antes do primeiro supino, eu costumo fazer o mesmo supino, por exemplo, se eu puxo com 25, 30 de cada lado, eu ponho 10 na anilha de cada lado, faço umas 15 repetições 2 vezes, para aquecer, é isso mesmo? É isso mesmo. Aí depois você parte para o peso que você Aí você parte para a carga que você está habituado. Sim, porque é importante aquecer não só a musculatura, mas a parte articular desse local de onde você está treinando, por exemplo, os braços, se você vai fazer o supino. Ótimo. Faz um aquecimento bem completo de toda a parte de ombro, escápulas, é bastante importante. Tá. Agora vamos falar sobre a outra parte. A gente falou sobre atleta. Agora, sobre o profissional do dia a dia. Certo. O cara que fica no computador, que nem meu amigo Vini ali. Um abraço para você, Vini. O Espeto que está ali do lado, um abraço para você, Espeto. Esse pessoal que fica muito sentado, o pessoal que trabalha só com software, com hardware, certo. Programando, fica os dedos ficam assim, né? 300 horas e na tela, fonão de ouvido aqui, escutando uma música e tal. O que você fala para mim? A gente orienta de uma forma diferente do atleta. Então, para essa pessoa estar levantando dessa cadeira, se for possível, a cada meia hora, 40 minutos no máximo, dá uma esticada, dá aquela espreguiçada no corpo, vai tomar uma água, né? Café. Vai tomar um café, que seja. Aí, às vezes, o pessoal fala, mas o meu chefe não deixa eu sair do computador.
finge que vai no banheiro. Entendi. Né? Dá uma enganadinha. Dá uma enganadinha. Só para dar tá uma... vendo, Vini? Tem que dar uma enganadinha de vez em quando. No meio da gravação, não, por favor, porque aí não dá para parar, né? Mas acabou a gravação, dá uma corridinha no banheiro, dá uma esticada, sei que lá. Vai, e aí? Tem sido muito recorrente lá na clínica, desse pessoal que trabalha muito em escritório, principalmente na frente do computador, a dores no pescoço, né? A cervicalgia, que a gente chama, então, que é a dor na parte cervical, que está irradiando para os braços. Por quê? Muito tempo na mesma posição. Muito comum também o pessoal está tendo a LER, né? Que é a lesão por esforços repetitivos, principalmente aqui na parte do cotovelo e punho. Aqui que dói, aquela puxadona Isso. que dá assim, é a chamada... Os tendões, Os né? tendões ficam inflamados, que é a tal da tendinite, né? Muito conhecido na área esportiva como o cotovelo de tenista, quando dá a inflamação do lado de fora, de dentro, e o cotovelo de golfista, que é para o lado de dentro. Nossa, falar em atleta, você falou de tênis, eu tenho duas coisas para te comentar. Uma é uma dúvida, se você souber me responder, beleza, e a outra é uma questão interessante, e é um caso verídico. Aquele nosso grande campeão, o Guga, certo, do tenista, ele parou a carreira dele no auge por causa de uma lesão na coluna, né? Na coluna. E segundo me falaram, e inclusive uma tenista daqui de Jaú e tal, ela comentou que se ele tivesse tido um acompanhamento a nível de fisioterapia e de prevenção e tal, de fortalecimento dessa musculatura, ele não teria essa lesão e não teria interrompido a carreira dele tão cedo. Eu não posso confirmar com você essa informação 100%, mas de acordo com o que a gente viu, por esse relato, tinha como ter trabalhado essa parte um pouco melhor, sim. Nossa, né? Só para pegar carona aí com nossos patrocinadores lá do Beach Tênis, gente, como eu vibrava com o Guga na época do Roland Garros. Uma judiação. Era muito legal. Inclusive, nessa época, eu morava em São Paulo e tal, e eu trabalhava na área imobiliária, na área de corretagem de imóveis e tal. E a febre foi tão grande que eles lançaram um empreendimento chamado Roland Garros. O prédio chamava Roland Garros, em homenagem ao Guga, porque o cara adorava tênis, o empreendedor adorava tênis, e botou uma quadra de tênis lá dentro do condomínio. Muito legal. E agora vamos... Aquela dúvida, que é uma dúvida que eu tenho, a gente falou de tendões e tudo mais, pipipi, popopó. Na mitologia grega, tem o famoso tendão de Aquiles. Tá? É mitologia? O que tem de ser... sabe? Porque ele foi pego pelo tendão, né? Mas o que... Isso tem alguma coisa com relação... Vocês aprendem alguma coisa? Conhecem essa história? Tem a ver com a fisioterapia ou não? Fala para mim. Não tem a ver com a fisioterapia. Talvez isso venha a ver... Nossa, pegou no meu tendão de Aquiles, porque anatomicamente, esse tendão, ele é muito grosso e ele é rígido. Então, levar uma pancada ali dói muito. Então, é um lugar bastante sensível. Fica onde? Ele fica mais para... Ele fica dentro do... Por exemplo, o pé está aqui. Ele fica bem no meio do pé? Como é que é? Não. Ele é o tendão onde separa a nossa panturrilha já do calcanhar. É bem aqui. A gente sente ele na hora da palpação. É aquele calombinho que a gente tem. Aquele calombinho que a gente tem no pé? Isso. No tornozelo, né? Gente, eu estou estudando fisiologia, eu estou estudando educação física, eu falar calombinho. Os meus professores me escutam, nossa, eu estou frito e Os meus também. Nossa, mas vai fazer o quê, né? Nós estamos aqui na internet. Se eu vou falar muito tecnicamente, ninguém vai agora. Eu vou falar, sabe aquele calombinho que você tem atrás. Na parte de cima do pé ali, é aquele calombinho. Acima do calcanhar. Acima do calcanhar. Isso. Ali é o tendão de Aquiles. É o tendão de Aquiles, o famoso, né? Então tá. Bom, então a gente já falou do atleta, falamos do profissional do dia a dia, do profissional do dia a dia como um todo. E agora vamos falar de quem? Podemos falar da pessoa sedentária, por sedentária, exemplo. Pessoa sedentária. Sedentarismo. Muito legal. Tem muita gente nossa que está assistindo, que a gente aconselha muito a se mexer e tal, que é o sedentário. Então, escuta bem que essa mensagem é para você. O sedentarismo, infelizmente, agravou um pouco o período pós-pandemia, porque é aquela pessoa que talvez fosse um pouco ativa e, devido à pandemia, teve que parar
tudo, inclusive as atividades físicas, mas não está retomando ou não retomou a atividade física que costumava ter, né? O que aconteceu nesse período ou para aquela pessoa que nunca fez um exercício? A musculatura dela, é lógico que não tem a mesma atrofia, ou seja, a mesma força de uma pessoa que pratica atividade física, né? Então, a falta também dessa atividade física pode causar lesões. Por quê? Porque a musculatura também protege toda a nossa parte de articulações e tendões. Então, uma musculatura mais fortalecida, ela previne lesões também, né? Então, o sedentário, às vezes, chega para mim com muitas dores nas costas e a gente conversa um pouquinho. O senhor faz alguma atividade física? Não, nunca fiz. Aí, na hora da anamnese, a gente, então, vê que aquela musculatura não tem um tônus adequado ou uma força adequada para que ele, então, se previna de alguns tipos de lesões. Aí, você identificou isso. Qual que é a sua postura? Você trata alguma coisa? Você tem condições de ajudar no tratamento? Ou você fala para ele, olha, eu vou fazer alguma coisa aqui, mas você tem que começar uma atividade física? Como é que seria? Sim, procedimento. Então, assim, primeiramente, né, Ricardo, a gente, então, geralmente essa pessoa me procura porque está com algum tipo de dor. Aí você vai tratar a dor. Aí a gente trata, então, dessa causa da analgesia desse paciente. Depois do tratamento, então, da analgesia e, às vezes, até de uma situação inflamatória que está junto, associada à dor. Então, a gente trata isso e já vai começando a trabalhar um pouco da mobilidade e alongamento dessa região. Um pouco também do fortalecimento específico, que a gente chama. Por exemplo, uma dor lombar. Às vezes a pessoa é sedentária, mas tem muitas dores na lombar. Por quê? Porque essa musculatura dela não está adequada. Fortalecida adequadamente, né? Então, a gente passa alguns exercícios de fortalecimento mais específico e a gente orienta que essa pessoa procure um tipo de atividade física. Tá. Né? Pode ser uma caminhada no começo, porque às vezes é a pessoa que também não gosta de ir na academia, não gosta de ter a ideia de vir um profissional da área da educação física na casa dele para estar orientando. Então, é por aí. É por aí, às vezes é meio delicado, né? Você tem bastante delicado. Você tem que fazer você tem que tirar a pessoa do sedentarismo. Sair fora do quadrado. Fora do quadrado, exatamente. No bate-papo aí da molecada, agora sair do quadrado. Mas assim, algumas pessoas são bastante resistentes a isso, outras já nem tanto, porque elas veem o benefício do exercício. Por quê? Começando uma atividade física, ela vai ver que ela vai demorar mais para ter aquela dor, ou então ela nunca mais vai ter aquela dor, né? É isso que é interessante. E quando a gente começa no processo da reabilitação ou da cinesioterapia, que a gente fala, que são os exercícios, ali ela já começa a ver que aquilo é benéfico para ela. E ela tem a tendência de querer isso para sempre, né? É aquela velha história, ele coçar é só começar. Né? Exatamente. Quer dizer, então, que tem que começar para pegar o gostinho e aí vai e vai embora. E não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Você já pegou algum caso... A gente já até abordou isso na primeira entrevista, mas algum caso difícil que não tinha jeito ou não? Todo caso tem jeito? Todo caso tem jeito. É óbvio que a gente tem que também respeitar os limites da nossa profissão e da ética. Quando não é caso para mim, por exemplo, que a pessoa já passou pelo médico, foi aconselhada a fazer a fisioterapia, ou já chegou para mim como um profissional de primeiro contato, que a gente já conversou, de repente esse caso é cirúrgico. Então, daí a gente também está orientando e passando esse paciente para outros profissionais da área da saúde. Nos seus comentários você estava falando alguma coisa de inflamação, esse tipo de coisa. Você consegue tratar a inflamação só com os alongamentos e com o seu atendimento? Ou há necessidade de, quando tem inflamação, entrar com uma medicação? Geralmente é um trabalho associado com a medicação anti-inflamatória. Mas aí não é você que orienta? Não, daí quem faz a receita é o médico. Entendi. Né? A gente faz toda a parte da prevenção e tratamento dessa lesão, usando diferentes técnicas. Eu gosto muito de trabalhar com o agulhamento a seco, que é uma agulha de acupuntura, onde a gente trata, por exemplo, na inflamação, na cápsula articular. Dá um resultado muito bom. No caso, às vezes, das dores miálgicas, que a gente chama, que são as dores musculares. Então, a gente também trata com o agulhamento,
mesclando aí outros tipos de técnicas, por exemplo, associados aos tratamentos miofaciais, às liberações da fáscia muscular, dá um resultado também muito interessante. Deixa eu ir um pouquinho mais a fundo nesse seu comentário, para eu só entender. Você, então, usa agulha de acupuntura também no seu tratamento? Sim, é uma agulha de acupuntura, é a mesma agulha que o acupunturista usa, mas a técnica da qual a gente usa chama agulhamento a seco ou dry needling. O pessoal acha isso no termo em inglês. Tá? Mas não chega a ser uma acupuntura. Não é acupuntura. A acupuntura ela é uma técnica milenar dos orientais, onde o principal objetivo deles ali é fazer uma reorganização de todo o organismo na parte mais energética, né? Certo. Eu não, eu trabalho com o dry needling focado naquele momento, naquela situação. Naquela situação necessária. Isso, exatamente, da queixa principal do meu paciente. Entendi. Tá? Ok, fantástico. Vamos dar um tempinho agora, porque nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores, né? Falar sobre o RJ Beach Tennis, que está aí com a gente. Vejam algumas imagens aí do RJ Beach Tennis, das competições e tudo mais. Estamos em Jaú, e aí, é claro, onde você vê as imagens do meu amigo Espeto, RJ Beach Tennis. Olha que chique, hein? Chegamos em Jaú para conferir, gente, a inauguração de uma arena que realmente está para ser uma das melhores da nossa região. A Arena de Beach Tennis, RJ Beach Tennis Jaú. E está tendo campeonato, começou ontem, sexta-feira, vai sábado e domingo esse campeonato. Mas nós estamos aqui para a gente conhecer e conversar com o pessoal para saber se realmente vai ser o que vai ser disso aqui daqui para frente. É o Beach Tennis, a febre do momento, e nós estamos aqui para conferir e levar para você as informações lá de dentro. Vou convidar o Espeto para ir para lá. Vamos lá, Espeto? Vamos lá, vamos jogar Beach Tennis, vamos lá. Primeira vez que a gente está vindo, conhecendo o evento e prestigiar o campeonato, né? Um evento que está criando uma febre, né, Denilson? Já. Como diz a internet, o beach tênis venceu, né? Então virou uma febre e é um esporte muito democrático, né? Você tem criança, você tem mulher, você tem homem, então atrai toda a família. Então acho que isso é uma coisa que beneficiou muito o esporte. Não é só homem, mulher também participa, joga beach tênis. Quem joga melhor, homem ou mulher? Olha, eu acho que o homem tem mais facilidade, né, pra jogar. Mas mulher eu acho que tem mais o jeitinho, o jeito delicado, né? Como em todo esporte tem, né? Mas eu acho que os dois jogam super bem. Você tá no beach tênis há quanto tempo? Então, eu comecei esse ano, em janeiro. Sou iniciante. E tá gostando? Tô gostando. Eu sempre joguei tênis, então eu acho que eu já tenho jeito, né? É diferente, né? Areia. A areia é mais cansativo, mas eu acho que a raquete, o jeito de ir na bola, eu também jogava vôlei, então eu acho que movimentação assim, quadra, eu acho que tudo ajuda, né? Na cidade, nós somos os pioneiros e o esporte está crescendo, né? Hoje a gente está sediando uma etapa aqui do Circuito Bauru, um circuito que já vem de mais 3 etapas anteriores e é sucesso total, estamos mais de 220 inscrições. Então a tendência agora é melhorar cada vez mais. E como surgiu a iniciativa, como começou tudo, a ideia de lançar, de fazer, inaugurar este fabuloso, esse espetáculo, tudo isso que está acontecendo aqui. De onde você tirou a ideia de tudo isso? O Beach Tennis chegou no Brasil em 2010 e ele vem crescendo a cada ano. Em 2018 nós abrimos a primeira academia aqui em parceria com a academia de tênis e depois nós abrimos nosso próprio espaço. Em São Paulo também nós já abrimos em 2016. Então é uma tendência natural. A gente já vem desse mercado de tênis desde 1978 com meus pais que têm propriedade também de tênis em São Paulo. Então foi uma coisa natural que aconteceu. E aí quando eu vim para Jaú, nada mais certo do que abrir uma academia de beach tênis aqui. Bom, e é claro, né? A intenção agora é progredir cada vez mais. Qual é a intenção para o futuro em relação ao que nós estamos vendo aqui hoje? Legal. A intenção nossa agora é melhorar cada vez mais a parte técnica dos alunos. Então a gente está oferecendo cursos de capacitação para os professores que querem sempre estar evoluindo. Porque como o beach tênis evolui muito rápido, o aluno avança muito rápido também. E tem muitos
muitos professores por aí que conseguem até um certo nível e depois eles precisam progredir. Então a gente está abrindo essa oportunidade aqui para os professores virem aqui, fazer o nosso curso de capacitação. O nosso próximo curso vai ser em dezembro, para melhorar cada vez mais o nível técnico do pessoal. E aí, durante a semana, como vai ser a programação do Beach Tênis aqui em Jaú? Tá, durante a semana a gente tem aulas, tem o clubinho, a gente tem day use, locação. Aos finais de semana também o pessoal vem, se reúne, a nossa praça de alimentação fica sempre aberta também. Então é um ponto de encontro aqui que se tornou. E para fazer o beach tênis tem que estar preparado, tem que ter roupas adequadas, não pode ser de qualquer jeito. Não, assim, o beach tênis, como é um esporte de praia, então ele pede para você vir mais descontraído, mas não significa também que você vai vir de biquíni jogar, enfim. Então a gente usa roupas leves, né, protetor solar, pode vir praticar sem restrição, lógico, respeitando o seu condicionamento físico. Nós estamos preparados aqui para poder fazer você evoluir. Quem quiser vir conhecer, quem quiser vir para cá, quem quiser curtir, como faz? Isso, venha para cá, a gente tá na cidade de Jaú, atrás do supermercado Ferracini, que é uma referência que todo mundo conhece, e de segunda a sexta a gente fica também, das 7 às 11 e das 3 às 10 horas da noite. E é claro, gente, olha, lotado, muita gente curtindo. O tempo ajudou barbaridade, fazendo o sol, aquele sol de praia e essa areia gostosa. A vontade de deitar na areia, a vontade. Que jogar aqui nada, eu não sei. Elas sabem, olha. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Mariela. Mariela tá aqui fazendo dupla aqui e vai jogar daqui a pouco, é isso? Isso, estamos esperando para entrar em quadra. Tem todo assim um preparativo, né, para entrar em quadra, e principalmente as mulheres, né? O homem já entra já de qualquer jeito, já com a camiseta, com um shortão, descalço, mas as mulheres têm toda aquela façanha de se arrumar, se preparar e se maquiar mesmo que for na areia. É, exatamente. A gente combina o look, protetor solar, um blush, né? É assim mesmo. Vocês dão nome para dupla? Não, né? Não, isso a gente nunca deu, não. É o nome da pessoa mesmo, por exemplo, né? Como chama? Mariela e Evelise. Mariela e Evelise. A expectativa é de arrebentar. Vamos ganhar. Vocês vão dar uma piambada no aniversário de vocês? Vamos, se Vou Deus torcer para quiser. vocês. Muito obrigada. Continuando o nosso papo, já que vimos um dos nossos patrocinadores. Camila, fala agora, foi do atleta, o profissional, o idoso e agora o... Sedentarismo. O sedentarismo, já falamos. E agora da criança ou de... Podemos falar do infantil. Dona de casa, alguma coisa assim? Então vamos lá. Vamos então falar um pouquinho das crianças, né? As crianças numa fase de crescimento que tem o estirão, que é popularmente conversado aí, principalmente entre as mães, até a parte da adolescência, às vezes essa criança cresce muito rápido. Então, é comum as dores são comuns nessa pessoinha aí que está crescendo, né? Então, ela também pode estar procurando ajuda da quiropraxia para estar alinhando essa coluna, reorganizando todo um sistema neuromúsculo esquelético, que a gente chama, para que ela tenha o seu dia a dia mais confortável até que a fase do estirão termine. Né? Então, a gente faz o quê? Uma avaliação. Na avaliação e na anamnese, na palpação, a gente vê se aquela coluna ou determinado disco intervertebral não está corretamente alinhado, e é onde o fisioterapeuta quiroprata entra em ação. E isso é muito comum, né? Nessa parte do estirão, nessa parte quando a criança começa a crescer? Não é tão comum, mas pode sim. Mas ocorre, sim. Tá. Mas será que a gente esqueceu de algum público? A dona de casa. A dona de casa. O dia a dia da dona de casa, aquela que trabalha, puxa, sabe, lava, passa, faz tudo. O que você fala pra gente? Eu falo que é importante com que elas ou eles tomem bastante cuidado nos afazeres domésticos, porque às vezes são os acidentes pequenos do dia a dia que podem causar grandes lesões, né? Então, prevenir é sempre melhor do que remediar ou estar indo em busca de um tratamento mais sério. Uma dica que eu passo, então, para essa dona de casa ou dono de casa é: não use um chinelo que a sola esteja muito antiga, porque fica muito escorregadio na hora de estar lavando um quintal, ou indo pendurar uma roupa no varal.
dê preferências a sapatos fechados, mesmo para estar realizando essas atividades de limpeza. Na hora de empurrar um fogão, ou então puxar um sofá, na hora de tentar colocar, por exemplo, não empurrar a força concentrada no quadril ao invés de na coluna, né? São pequenas coisas do dia a dia que essa pessoa pode estar criando o hábito para evitar aí aquela dorzinha chata que às vezes incomoda no final de semana. Entendi. Né? E às vezes incomoda no final de semana, ou então ou futuramente muito mais, vira uma sim. coisa, ou uma realmente lesão. pode causar uma hérnia de disco, pode então estar causando dores miofaciais aí bastante sérias que precisam de um tratamento mais longo. Hérnia de disco é uma coisa que precisa de cirurgia ou dá para se tratar na parte de fisioterapia? Não necessariamente. Uma hérnia de disco que chega no caso cirúrgico é porque ela passou por um tratamento conservador, ou deveria ter passado, e não deu certo. Tá? Então, a porcentagem de pessoas que vão para uma cirurgia de hérnia de disco e tem um resultado legal é muito baixa. Se eu não me engano, é abaixo de 5% que esse paciente fica bom. Então, hoje a gente tenta ao máximo tirar o paciente do centro cirúrgico, realmente fazendo os tratamentos conservadores. Peraí, deixa eu entender. Esses 5% é que chegam na parte cirúrgica? Chega na parte cirúrgica e apenas de quem chega na parte cirúrgica, 5% desses pacientes não tem sucesso na cirurgia. Ah, tá. Além de chegar nessa parte delicada, não tem o resultado. Não tem sucesso, tá? Então, o legal é forçar mesmo para a parte do dia a dia da fisioterapia. Do dia a dia da fisioterapia e da quiropraxia, sim. Tá. Tá. Esquecemos mais alguém, não? Acredito que não. Não esquecemos mais ninguém? Certeza? Tá. Vamos falar de um outro patrocinador nosso, Granja Avante. Estamos em Jaú para conhecer a Granja Avante. Desde 1990 é referência na produção e na comercialização de ovos. E eu te convido a conhecer mais sobre essa empresa que é referência no mercado nacional. A Granja Avante foi fundada por 5 irmãos na década de 90. A empresa familiar já soma 32 anos de profissionalismo e sucesso. Hoje conta com galpões climatizados e um alto controle de medidas sanitárias, tendo todos os requisitos legais e ambientais, recebendo assim o registro de operação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo pensado para oferecer ovos de qualidade aos clientes. A Granja Avante é uma empresa familiar. Ela tem início na década de 90 com 5 irmãos. Esses 5 irmãos comercializavam ovos na rua e em pequenos empreendimentos. Com a expansão das vendas, acentua a necessidade de melhor qualidade, de buscar qualidade para esses clientes que eles estavam fornecendo, né? Aí surge a ideia de montar a granja e ter, assim, a sua produção própria. Hoje, nós atendemos todo o interior de São Paulo, prezamos sempre a qualidade, desde a compra dos melhores insumos, até treinar toda a equipe, aquele colaborador que vem novo. Então, a gente faz muito esse trabalho, tá? ênfase na qualidade para atender o cliente final. Então, essa junção vai resultar no quê? Na referência que nos tornamos hoje. Tanto na produção quanto na comercialização dos ovos, hoje no interior de São Paulo, nós nos tornamos referência. Atualmente, a Granja Avante faz a separação e a embalagem de 180 mil ovos todos os dias. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre a produção é o Diego Avante, ele que é o gerente da produção aqui da granja. Diego, como que funciona quando esses ovos saem da granja e chegam aqui ao entreposto? Qual é o processo que esses ovos passam até a chegada na casa do consumidor? Atualmente os ovos são catados na granja, né, e chegam para a gente aqui através de caminhões, 2 vezes ao dia. Isso garante que todo o processo dos ovos sejam frescos todos os dias. Os ovos chegam aqui, então eles vão ser pesados um a um e depois separados. Como funciona isso?
Isso, através de máquinas a gente consegue fazer essa classificação por pesagem e embalando de acordo com o que o mercado pede. Cada ovo tem uma destinação, seria isso? De acordo com o peso dele? Exatamente, cada classificação, cada peso, né, tem uma determinada embalagem e na onde a gente manda para o mercado, conforme ele pede. Hoje são 180 mil ovos todos os dias, é isso mesmo? Exatamente, chega da granja pra gente duas cargas de ovos com 90 mil ovos mais ou menos cada uma, certo? Isso a gente faz a classificação e a embalagem delas. São quantas caixas e quantas bandejas, você tem ideia? Ao final do dia totaliza aí 180 mil ovos, que dá em torno de 500 caixas dia. Cada caixa tem quantos ovos? 360, é isso? 360 ovos com 12 bandejas cada caixa. Todos os dias, ou seja, o ovo chega muito fresco para o consumidor final. Exatamente, até esse processo de colher 2 vezes na granja é para garantir esse frescor na mesa do nosso consumidor. O cuidado especial desde a produção dos ovos, a coleta até a entrega aos consumidores fez com que a empresa Granja Avante recebesse o prêmio APAS em sua última edição no ano de 2019. Reconhecimento por todo o trabalho de uma equipe comprometida e dedicada ao longo de 32 anos. Granja Avante, tradição em ovos de qualidade. Programa Saúde Total. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, estamos aqui na casa de João Paulo, aquele rapaz que eu chamei de bando de louco. Viemos aqui assistir o primeiro jogo da Copa do Mundo, Brasil e Sérvia. O Brasil ganhou de 2-0. Foi um jogo legal, um pouco travado, mas depois do segundo tempo deu. João Paulo, meu querido, dê suas considerações sobre o jogo, o que você achou, o que você está esperando, fala pra gente. Bom, a gente não surpreendeu aquilo que toda a imprensa esperava. O Tite colocou a escalação com todos os atacantes, os melhores atacantes que o Brasil tinha. Lógico, a estreia sempre é uma estreia, então não rendeu muito, mas o Brasil conseguiu, em relação às outras seleções, mostrar um esquema de ataque muito produtivo. Eu tenho grande esperança que o Brasil, nessa primeira rodada, se destacou. Porque a Sérvia foi um adversário pedreira, né? Pedreira, em não relação foi igual à a Espanha, que pegou uma Costa Rica morta, que nem entrou no jogo, e outras seleções aí que golearam também pegaram tetinha, né? Verdade. A Sérvia foi um osso duro, né? Beleza. O que você está esperando para o próximo jogo? É Brasil e... O que é o próximo jogo? É Brasil e... Quer que eu fale? Não. É Suíça. Tem a Camarões e Suíça. Nossa, Suíça, gente. Suíça vai ser 1-0 é goleada. 1-0 é goleada. 1-0 é goleada com Suíça. Mas peraí, por que eu estou falando aqui? Você é o... Eu sou o Pedro. Pedro Ventura. Pedro Ventura. Gente, o Pedro Ventura, ele é faixa preta de jiu-jitsu, tá? Você já deu aula aqui no Jaú? Sim, dei aula na Master Fitness. Na Master Fitness. Hoje você só treina? Hoje só treino. E agora veio aqui participar do Bando de Louco? Sim, eu trabalho junto com o João Paulo, um grande amigo aí. Você trabalha lá na escola com ele? Sou professor junto com ele. Professor de Educação Física? Não, professor de História e Geografia. História e Geografia? Isso. Legal. E ele me convidou, me convocou, recebi um convite, uma convocação. Convocação, não é convite. Então, não, é uma convocação. Então, obviamente, você tem que cumprir uma convocação e eu vim aqui para apreciar o jogo com vocês. Beleza, cara. O que você está esperando? O que você achou do Brasil nesse jogo? E o que você espera para Brasil e Suíça? A formação inicial do Brasil não me agradou nem um pouco. Não? Não, porque eu tenho algumas ressalvas, né? Pode falar, fica à vontade. Por exemplo, o cara que é mais badalado, mais citado dentro da imprensa hoje é o Neymar. Certo. E qual foi a postura dele no jogo? Nenhuma. Certo. Ele foi quase nulo, né? Em compensação, o Richarlison, que não era um cara assim tão
explorado pela mídia, foi o cara que fez 2 gols, e quando mudou a escalação do time, quando entrou a segunda leva do time, principalmente quando tiraram o Neymar, nós vimos uma postura muito mais ofensiva do jogo. É uma posição interessante de se falar. Eu gosto do Neymar, não acho ele é super craque, o cara é bambambam, mas ele podia ter jogado mais, mas também ele é muito caçado, cara, ele é muito visado. Aí fica difícil. Mas na minha visão, embora, eu acredito que eu acho que ele é um excelente jogador, mas não um jogador para a seleção. Nossa, polêmica essa colocação aí, hein? Mas vamos ver. Vamos ver o que o pessoal do portal vai achar. Mas o interessante foi que a atitude do técnico de ter tirado ele. Substituiu as pessoas, nós achávamos que ele não ia ser substituído, até pelo nome, pelo que o Pedro falou, ele tem um patrocinador, toda uma mídia envolvida, que dá. A gente sabe que no futebol tem esse problema. Mas vocês viram que depois colocaram um gelo no pé dele? Mas aí aquela simulação para poder falar, tirou, para não dar tanta moral pro time. Como foi aquela lesão nas costas? Das outras Copas. Então ele quis justificar. Quis justificar tal, mas a atitude dele não jogou. Placar para Brasil e Suíça. 2-0. 2-0. 1-0. Eu vou de 1-0 é goleada, cara. A Suíça é 1-0. Porque a Suíça é um osso duro de roer. Lembrando que tem o bolão. Hoje, nosso amigo Giovanni ganhou um bolão do pessoal que nós fizemos aqui, levou uma grana, churrasco na faixa pra ele. Gente, quase que eu coloquei 2-0. Meu Deus, eu ia colocar 2-0, bom, mas tudo bem, vai. Tudo bem, na próxima eu vou Copa jogar. Também foi quase o Brasil ganhou. Quase, só foi quase. As duas anteriores só foi 7-1. Não dá, quase 7-1 foi fora. Mas, gente, vamos lá. Acompanhe no nosso canal aí. Segunda-feira, no próximo jogo, estaremos aqui de novo na casa do João Paulo com essa torcida. Tem fotos aí da galera, vocês vão ver. Fiquem com a gente, acompanhem o canal. Até a próxima aí no portal RC1 também. Programa Saúde Total. Grande abraço, até a próxima. Programa Saúde Total com Ricardo Vasques. Camila, suas considerações finais aí para o nosso telespectador em termos de prevenção e depois de tratar as lesões. Considerações finais. Tá. É sempre bom prevenir, então, né? Alguma dúvida ou já um início de algum sinal aí que não era comum antes ou visível antes, já procura um profissional qualificado para estar trocando uma ideia sobre isso, porque daí dá para prevenir se já for algum tipo de lesão que ela fique pior ou não venha a ter esse tipo de lesão. Certo. Ok. Telefone para contato de novo para os nossos telespectadores. Estou no DDD 14 981 38 38 59. Ok. Então agora, Camila, nós vamos para a mensagem final do nosso programa. E a mensagem é do nosso bem antigo dramaturgo e ator Charles Chaplin. Enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. Então é isso, gente. Sonhem, porque sonhando você acaba atingindo metas ou traçando metas para atingir objetivos, e quando você atinge esses objetivos, vem a recompensa. E se esses objetivos estiverem associados à saúde, tá, e ao seu bem-estar, você vai entrar naqueles 7 pontos dos níveis da saúde e se realizar pessoalmente, profissionalmente e também como pessoa. Então, sempre sonhe, mas porque o sonho será o rascunho do seu futuro. E seja feliz. Essa é a mensagem do nosso programa Saúde Total. Sem esquecer que saúde é importante, o resto é irrelevante. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.